por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que já havia um acerto financeiro entre o Dorival e o Timão, mas posso contar que a negociação entre Corinthians e Dorival gerou um enorme ruído dentro do departamento de futebol. Tudo porque o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo e responsável por tocar todas as negociações, descobriu que um auxiliar, um aliado, alguém muito próximo do Augusto, com autorização do presidente, já havia procurado o Dorival antes mesmo da demissão do técnico Ramon Dias. Na noite de quarta-feira, depois da derrota do Corinthians em casa pro Fluminense, o telefone do Dorival tocou e do outro lado da linha, esse aliado do Augusto Melo especulando, conversando e cogitando a contratação do Dorival. Fabinho só foi ter conhecimento desse episódio na sexta-feira, quando conversou pela primeira vez com o Dorival Júnior. Fabinho já havia negociado com o empresário dele, o Edson Codor. Ao tomar conhecimento, o Fabinho se sentiu extremamente frustrado e desafiado, porque nessa queda de braço ele quer demonstrar internamente ter autonomia total. É por isso que o Fabinho, nesse momento, cogita até a possibilidade de contratar um outro treinador. Importante lembrar que, ao mesmo tempo que ocorre essa dividida, o Tite mandou sinais de que toparia voltar ao Corinthians. Tite, que já havia recusado os últimos 4 convites do clube. Técnico desempregado desde o ano passado, quando foi dispensado do Flamengo, o Corinthians chegou a receber a informação de que o Tite tinha negociações avançadas para assumir o Al Hilal no lugar do Jorge Jesus para a próxima temporada, mas entre ir para a Arábia ou voltar ao Corinthians, o Tite tem dado sinais de que pode optar pelo clube paulista, onde foi extremamente feliz e é tratado como um dos maiores, se não maior, treinador da história alvinegra. Também especularam Fábio Carille como treinador do Corinthians. Dá para descartar essa possibilidade? O que eu ouvi de uma fonte importante no Corinthians é que essa alternativa nunca nem sequer foi debatida. Só para completar em relação ao Corinthians, a busca se dá para que o Timão tenha um técnico já no banco de reservas contra o Racing do Uruguai, jogo da Sul-Americana, marcado para a próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Sobre o time, vitória por 2-1 de virada contra o Sport. O Corinthians sai perdendo dentro de casa, mas vira com 2 gols de Memphis Depay. Memphis, que chegou a 24 participações em gol, somando gols e assistências, e está a mais uma participação de bater seu 4º bônus previsto no contrato. E você, contrataria quem para técnico do Timão? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o futuro de Roger Guedes. O atacante brasileiro, que é o grande craque do campeonato Qatari, tem sido especulado por aqui. Já foi colocado como alvo do Flamengo e também do Corinthians. Na manhã desse domingo, conversei com um dos seus representantes e perguntei a ele: existe a chance de o Roger Guedes ser vendido pelo Al Rayyan na metade do ano? A resposta, abre aspas, nenhuma chance de ele voltar. Esqueça essa história em 2025, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Roger Guedes é o artilheiro isolado do Campeonato Saudita, com 19 gols em 21 jogos, temporada, somando outras competições, de 24 gols e 3 assistências em 34 partidas. Desde que foi comprado pelo Al Rayyan, o Guedes tem uma média muito próxima à participação de 1 gol por jogo. São 60 jogos, 47 gols e mais 8 assistências. As grandes dificuldades para tirar o Roger Guedes de lá hoje são financeiras. É alguém que ganha 5 milhões de reais por mês, custou 10 milhões de euros em direitos econômicos junto ao Al Rayyan. Qual seria a justificativa para o clube Qatari de vender o Roger Guedes por menos do que 15 ou 20 milhões de euros, levando em consideração todo o sucesso que ele faz por lá? Preciso falar agora sobre as dívidas do Corinthians. Na noite dessa sexta-feira, o Timão enviou para os órgãos de fiscalização interno seu balanço de 2024 com um enorme atraso. E a dívida alvinegra, no fim do ano passado, não era de 2 bilhões e 400 milhões de reais, como eu havia contado, mas sim de 2 bilhões 568 milhões de reais. Essa diferença de 2,4 para 2,56 se dá por conta de um adiantamento de 150 milhões de reais que o Corinthians fez junto à LFU e que, para efeito de contabilidade, precisa ser registrado como dívida. Então, na teoria, o Corinthians alega ter uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões, mas na prática essa dívida, para efeito contábil, é de 2 bilhões 568 milhões de reais, a maior do futebol brasileiro em todos os tempos. E é exatamente por conta de números tão ruins que o presidente Augusto Melo tem adiado a apresentação desse balanço. Ele teme ser
afastado de forma sumária da presidência do Corinthians em caso de reprovação das contas. Já, inclusive, uma data para essa votação, ela acontece agora no dia 28 de abril. Só para complementar, Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, bateu na tecla de que 2024 foi positivo graças à receita de 1 bilhão 115 milhões, a maior da história do Corinthians. Timão nunca havia registrado um número tão bacana assim. Mas, se está faturando mais, o Corinthians segue gastando bastante a mais do que havia sido capaz, tanto que o crescimento da dívida apenas em 2024 superou os 800 milhões de reais. Só para completar em relação ao Timão, queria contar que Thales Magno está internado em um hospital de São Paulo com pneumonia. O jogador jogou com quase 39 graus de febre contra o Fluminense na última quarta-feira, entrou em campo faltando 33 minutos para a partida acabar. A situação dele piorou e ele acabou sendo internado, nesse momento com um quadro estável, mas sem previsão de alta. Quero fechar o vídeo para falar sobre Tite, que chegou a ser sondado por dirigentes corintianos, e é daí que vem a informação do Corinthians de que o Tite deve ser o novo técnico do Al Hilal da Arábia Saudita. Você sabe que Jorge Jesus e dirigentes do Al Hilal não andam falando a mesma língua. A performance do time caiu bastante nessa segunda temporada, acabou meio que minando o trabalho do JJ, que está fazendo o possível e o impossível para se tornar o novo técnico da seleção brasileira. Jorge Jesus, inclusive, já chegou a dizer para o pessoal da CBF que topa abrir mão da disputa do Super Mundial de Clubes pelo Al Hilal para ser o novo comandante da seleção. Em meio a esse contexto, os dirigentes do time saudita teriam procurado o Tite para se acertar com ele para a próxima temporada na Arábia Saudita, temporada que começa no mês de agosto. O Tite não confirma nem desmente tais negociações, mas vem do Corinthians a informação de que, ao ser sondado, o Tite alegou já tem um acordo verbal com a equipe saudita, onde vai ganhar o maior salário de toda a sua história. Hoje o Jorge Jesus ganha na casa dos 8 milhões de reais por mês para treinar a equipe saudita, que era o time de Neymar até mês de janeiro. Só para completar, você deve estar se perguntando a respeito de Dorival Júnior e o anúncio do Corinthians. A expectativa é de que ele aconteça ao longo desse final de semana. Nessa sexta, Dorival Júnior e Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, conversaram por telefone e acertaram as últimas arestas. Ainda resta a assinatura do contrato, mas não há pressa da parte do Dorival. Ele já havia prometido para todas as pessoas que o procuraram no mercado que não voltaria a trabalhar antes da segunda-feira, que ele dedicaria esses dias até a Páscoa para ficar ao lado da família. Então a tendência é que esse anúncio aconteça nos próximos dias, mas com a confirmação da demissão do Ramon Dias na última quinta-feira, essa foi a deixa, a dica que o Corinthians passou ao mercado de que já tem conversas avançadas com o treinador e esse técnico é Dorival Júnior. Já havia contado para vocês, inclusive, que ao fechar com o Corinthians, o Dorival vai receber mais de 2 milhões de reais por mês. O custo dele da comissão técnica certamente superior a 2 milhões e meio de reais mensais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente... Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Ramon Dias, técnico demitido pelo Corinthians nessa quinta-feira, estava longe de ser uma unanimidade dentro do elenco corintiano. Bora explicar para você detalhes e bastidores dessa história. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um empresário de um jogador importante do elenco alvinegro que reclamou de uma panela promovida pelo Emiliano e pelo Ramon, o filho e o pai, auxiliar e técnico, em relação a estrangeiros contra brasileiros. Dá uma olhada na frase, abre aspas, existia uma panela terrível dele com os gringos. Até por isso, passou da hora de mudar essa comissão técnica, fecha aspas. Também de acordo com esse empresário, o Ramon e o Emiliano estavam amarrados aos gringos, por isso não mudavam o esquema de jogo nunca. As pessoas mais próximas, os atletas mais próximos do Ramon e do Emiliano dentro do elenco do Corinthians eram o Angeleri, Rodrigo Garro, Romero, Martínez e Carrilho. É importante dizer que desses, Carrilho e Angeleri, peças importantes, o Garro, o principal jogador do time. Para completar, queria contar para vocês que antes desse movimento, a gente já tinha contado sobre uma tretinha pequena, básica, entre Emiliano Dias e Igor Coronado. O auxiliar técnico e filho do Ramon Dias nunca escondeu que estava longe de ser um admirador do futebol do Coronado e tudo que ele pudesse fazer para que o Coronado tivesse menos oportunidades, ele faria. Só para completar, vem uma curiosidade. Vários atletas do Corinthians entendem que o Ramon e seu filho protegiam os gringos, mas a pá de cal na passagem do Ramon Dias pelo Corinthians
foi causada por um estrangeiro. É que as declarações do Memphis Depay criticando a forma tática do Corinthians e também o trabalho do Ramon Dias, depois da derrota por 2-0 para o Fluminense, acabaram por determinar ou por incentivar os dirigentes corintianos a dispensarem o treinador argentino e toda sua comissão técnica. Só para completar, Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians, informação que eu tenho de que nas próximas horas esse anúncio deve acontecer, naturalmente, provavelmente ao longo do sábado, até porque o Dorival só pretende voltar a trabalhar na próxima semana. Sobre o Tite, houve uma consulta de uma pessoa próxima da atual diretoria e ouviu-se que o Tite pretende trabalhar na Arábia, mas há uma resistência, ou havia uma resistência grande de parte dos dirigentes ligados ao Augusto por entenderem que o Tite era muito próximo da Renovação e Transparência, grupo comandado por André Sanches, que esteve à frente do Timão nos últimos anos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.